Bem-vindos a mais uma videoaula, continuando o assunto da unidade 1, de sinais e sistemas, parte 2. Nós temos aqui tipos de transformação de variáveis independentes, quanto à transformação das variáveis independentes. E a primeira propriedade é a de deslocamento temporal. Como vocês podem observar aqui, essa propriedade aqui de deslocamento temporal, você tem um sinal no tempo contínuo, e aí você pode adiantar ou atrasar esse sinal, né? Percebam aqui abaixo um exemplo desse sinal original x de t em sua versão atrasada ou adiantada, né? Dependendo do valor de t0, se ele for positivo ou negativo, você pode atrasar ou adiantar o sinal, certo? Nesse mesmo princípio, né, no raciocínio, você pode imaginar também no caso discreto, em tempo discreto. Aí vale um detalhe aqui para diferenciar, né? No contínuo a gente usa aqui essa notação, né, de x de t entre parênteses, e no discreto a gente usa x de n entre colchetes, né? A variável no tempo contínuo, a variável independente é o tempo t, e no tempo discreto a variável independente sendo o tempo n, né? A variável n é a caracterização do tempo discreto. Aí veja o padrão também, né? No caso discreto são em amostras. E aí esse mesmo princípio, né? Esse sinal original x de n, ele pode estar atrasado ou adiantado, dependendo da magnitude aí dessa fórmula, né? De n0 ou de t0. n0 para o caso discreto e t0 para o caso contínuo. Outra propriedade interessante é a reflexão temporal. E aí nesse caso é basicamente girar, né, em torno do eixo vertical aqui, né, desse eixo aqui, onde está centrado o zero no x de t. Então se eu pegar esse sinal e eu girar, né, ele, aí pode imaginar em um exemplo prático, você pegar uma folha de papel, fazer um desenho, colocar contra a luz e girar essa folha, né? É a mesma coisa de fazer uma reflexão temporal. Aí se a gente fizer isso, a gente vai ver aí que o sinal ele dá uma rotacionada, né? Ele vai basicamente rotacionar em torno desse eixo vertical aqui, tá com o centro zero, beleza? Ou então isso aqui para o caso contínuo e aqui no lado direito para o caso discreto, né? O mesmo princípio. Outra propriedade interessante é o escalonamento. Então a gente pode deixar o sinal mais comprido ou mais estreito. E aí vale essa observação, né? Se a gente imaginar um módulo, deixa eu considerar aqui x de alfa vezes t, né? Onde alfa é o fator que eu estou multiplicando, é uma constante. Se o módulo de alfa ele for menor do que 1, ou seja, for 0,5, por exemplo, um valor decimal aí, o efeito que a gente vai ter é de alongar o sinal. Agora, se o módulo dessa constante, né, ela for maior que 1, basicamente a gente vai estreitar esse sinal, beleza? Aqui tem um exercíciozinho, né? Só vou dar uma dicasinha para vocês pegarem um procedimento interessante, que você tem aqui o sinal x de t, né, original, e aí o primeiro exercício seria a letra A, esboçar o sinal x de t mais 1. Perceba o seguinte, aqui, nesse caso de x de t mais 1, você nota que em x de t mais 1, o sinal ele vai estar adiantado, certo? Então, seria basicamente você considerar aí o tempo t, né, centrado em zero, e aí você imagina que você deu um start no cronômetro, por exemplo, esse sinal vai passando da direita para a esquerda. E aí, como ele está adiantado, ou seja, algumas partes dele já passaram. Outra forma também de você imaginar é substituir os valores de t, né, por t mais 1, na expressão definida do sinal. Aí você vai substituindo os valores a valores e aí você vai conseguir chegar na sua expressão, beleza? Na letra B, ele pede aqui para fazer o x de menos t mais 1. Aí tem que ter cuidado, dependendo da ordem, né? Você vai fazer primeiro o quê? Um deslocamento temporal ou uma reflexão? Aí no caso aqui a dica que eu dou é você fazer primeiro o deslocamento temporal e aí depois, né, feito o deslocamento temporal, vocês podem partir para fazer, no caso, uma mudança de escala de tempo. Ou seja, fazer
o escalonamento ou reflexão temporal, certo? Então a dica é essa. Primeiro, vocês fazem um deslocamento temporal. Isso equivale a adiantar ou atrasar o sinal, né? E depois no segundo passo, né? Claro que isso depende da questão, né? Depois no segundo passo vocês fazem o escalonamento ou a reflexão temporal, beleza? Então essa é a dica aí, tomar cuidado, né, para seguir essa ordem, porque de fato, se você mudar a ordem, né, vai dar resultados diferentes, certo? Então, na letra C, aqui você vê, né, que tem uma constante multiplicando o t, né? E isso aí caracteriza qual que a gente viu anteriormente, é o escalonamento aqui, ó, como está observado, tá? Só tomar cuidado para ver se esse valor da constante que está multiplicando t, ele é maior, o módulo dele é maior ou menor que 1, né? Aqui no caso é maior que 1, né? É o valor de 3 meios. Então aí você já vê, né, como ele é maior do que 1. Então, se ele é maior do que 1, então a ideia aqui é que o sinal fique mais estreito, beleza? E se ele fosse menor do que 1, se fosse, por exemplo, 0,5 ou 2 terços, né, por exemplo, aí ele ia ter um alongamento no sinal, né? Se ele é maior do que 1, o módulo for 2, 3, né, valores maiores do que 1, ele vai dar um achatamento na curva, no sinal, no perfil, ou seja, deixar ele mais estreito, e se ele for menor do que 1, ele vai alongar mais o sinal, certo? Então essa é a característica de escalonamento. E aqui na letra D, né, tem um exemplo também, basicamente nessa mesma linha. Então sigam esses passos, né? Isso aqui é a dica. Você seguir esses passos aqui, primeiro deslocamento temporal, depois escalonamento e reflexão, beleza? Bom, então aqui você tem aqui um exemplo aí das respostas das questões. Tente fazer outros exercícios também, é recomendado, para esclarecer esses pontos, né? Outra característica interessante que vale a pena falar, né, na caracterização de sinal. Bom, a gente falou daqueles 3 tipos, as propriedades para transformação de variáveis no tempo. E existe aqui também a característica dos sinais periódicos, né? Como é que a gente define um sinal periódico? Um sinal periódico, a definição matemática dele é basicamente essa daqui, né? Está na equação, expressa nessa equação aqui. Então perceba o seguinte, que esse sinal x de t, ele é meio que equivalente, né? Ele vai ser igual ao x de t mais tzão, que é o t maiúsculo aqui, né? Desde que as amplitudes do sinal, né, todos esses pontos de magnitude se conservem a cada período, né, de tempo, certo? Então, se eu consigo repetir esse sinal periodicamente com o período fundamental t, eu posso dizer que esse sinal ele é periódico, certo? Essa definição é no tempo contínuo e ela é válida também, o mesmo princípio, o mesmo raciocínio, para o tempo discreto, beleza? Então, essa é uma característica interessante. A gente pode também, a partir de algum sinal, definir qual é o período, né, desse sinal. Existe uma característica aqui também interessante, que esse sinal x de t ele é periódico, né, na figura. E a gente pode também definir ele de uma forma mais elegante, ele ser periódico com o período m vezes t maiúsculo, onde m é um múltiplo. Ele pode ser 1, 2, 3, né? Então seria essa a periodicidade do sinal. Então perceba que se eu coloco isso aqui, essa variável m, esse período fundamental dele ele pode ser t, o sinal pode ser periódico com o período 2t, ele pode também ser periódico com o período 3t, né? Mas o menor período que ele vai ter será um período t, ou t0, né? Também pode dizer que é o período fundamental. T0 seria o período fundamental desse sinal, beleza? Bom, o que a gente pode falar mais aqui? Outra característica interessante é de observar, né, a partir desse sinal, se a gente observar aqui nessa figura. Então, observando esse sinal aqui, como é que eu digo aqui qual a periodicidade desse sinal, né? Então, basicamente, você pode
observar quando ele começa a se repetir, né? Então você tem aqui uma amostragem n igual a 0, aqui n igual a 0, n igual a 1, aqui é o período n igual a 2. Então, quando chega aqui em n igual a 3, já repete o padrão, né? Então isso aí é uma característica que vocês podem imaginar. Então, quando chega aqui em n igual a 3, ele repete o padrão. E aí repete de novo, né? A cada período. Ó. Então vou botar aqui em cores diferentes para vocês verem, né? Então qual seria o período fundamental dele, né? Então ele seria um período fundamental n0 igual a 3, né? Porque aqui são 3 amostras, né? Que a gente contabiliza por sinal se repetir, beleza? Então aí seria uma observação interessante para ter em mente. E aí tem um exercíciozinho, né? Perguntando aqui se esse sinal ele é periódico ou ele é aperiódico. Então como é que a gente poderia definir aí se esse sinal ele é periódico ou aperiódico? Se ele não for periódico, ele vai ser o que a gente chama de aperiódico. Bom, então você olha aqui de cara, né, que ele tem uma combinação de mais de um sinal. Aqui, ó, do tempo 0 até infinito, né, o tempo maior que 0, ou seja, para t maior que 0, esse sinal ele é igual a basicamente um seno, né? Um seno de t, certo? E aqui, para tempo negativo, o tempo menor do que 0, esse sinal ele segue o padrão de um cosseno. Então, se ele fosse um seno ou um cosseno continuamente, ele seria periódico, né? Que a gente sabe que essa função seno, função cosseno, elas são funções periódicas. Mas como o sinal x de t, a gente pode definir ele igual assim, dessa forma. Ele vai ser igual a seno de t para t maior do que 0 e cosseno de t para t menor do que 0. Perceba que ele tem uma combinação de dois sinais periódicos e não necessariamente isso caracteriza que o sinal vai ser periódico. Vocês percebam aqui, ó, que existe uma descontinuidade. Então essa descontinuidade faz com que esse sinal, né, ele não seja periódico, certo? Então, vale essa observação. Outra característica importante que vale a pena frisar aqui é a simetria do sinal. O sinal pode ter simetria par ou simetria ímpar. O conceito de simetria par, basicamente, ele é parecido, né, com aquela questão lá de uma reflexão temporal, né? Quando você faz a reflexão temporal, o que está no lado negativo e no lado positivo, eles são iguais, certo? Então essa parte aqui, ela vai ser igual. Então quando isso acontece, né, quando o sinal ele fica inalterado, ou seja, você define aqui que x de t ele é igual a x de menos t, isso é um teste que você pode fazer para ver se o sinal ele é par ou ímpar, certo? Se ele tem a simetria par ou se ele tem a simetria ímpar. Então isso aqui é um primeiro teste para você ver aí que o sinal ele tem simetria par, né, nesse caso aqui na letra A. E na letra B seria para você um exemplo, né, de um sinal em tempo contínuo com simetria ímpar. Para fazer o teste da simetria ímpar, você pode também fazer essa reflexão temporal, né, girar o sinal. Então você dá uma girada, uma rotacionada no sinal em torno desse eixo vertical aqui, certo? Do eixo da magnitude de x de t. E aí, se esse sinal, quando você girar, não for igual, né, já é um indicativo que você pode dizer que ele está meio caminho andado, 50% de chance de ser ímpar, né? Mas aí para fechar o teste, você dá uma rotacionada nele também. Você rotaciona ele primeiro aqui, né, em relação ao eixo vertical, e depois você rotaciona ele com relação ao eixo horizontal, certo? Se fizer isso, né, eu giro com relação ao eixo vertical, depois eu giro ele com relação ao eixo horizontal, esse sinal foi igual ao original, então isso aí vai caracterizar um sinal com simetria ímpar, né? Então a gente pode também escrever que o sinal é igual x de t igual a menos x de menos t, beleza? Então seria essa característica.
Vale uma observação aqui que a gente vai olhar mais à frente, né? Que todo sinal, isso aí é bem abrangente, né? Todo sinal ele pode ser decomposto na soma de sinais com simetria par ou simetria ímpar, né? Então, vamos destacar aqui novamente, isso aqui é bem interessante, que todo sinal, né? Todo sinal ele pode ser decomposto na soma de sinais com simetria par ou simetria ímpar, né? Então, vamos olhar aqui esse exemplo em que você tem aqui esse sinal e eu posso decompor esse sinal em duas parcelas. Uma parcela que vai ser a caracterização do meu sinal aqui, neste caso, a simetria par, né? Então, a parte par desse sinal, e aqui seria a parte ímpar do sinal, certo? Então, quando eu somo essas duas parcelas, né, a componente par e a componente ímpar, eu tenho o sinal original x de t, certo? Então, essa é uma observação muito interessante. Bom, pessoal, era isso e bons estudos, né? A gente se vê na próxima videoaula.